Pode ser na escola, pode ser no trabalho, nos relacionamentos, nos shoppings, nas praias, pode ser em qualquer lugar, até dentro de sua casa. Hoje nós vamos olhar de perto essas criaturas sombrias para que você, se puder, consiga ficar bem longe destes psicopatas do cotidiano. Quem são os psicopatas do cotidiano? Na definição de Miguel Chalub, chefe do Instituto de Perícias Heitor Carrilho, no Rio de Janeiro, são todos aqueles perturbados, transtornados, doentes porque estão fora da norma sociocultural vigente. Aqueles que não funcionam como deles se espera. A família, o grupo, a comunidade, a sociedade incomodam, criam problemas, são esquisitos e diferentes, infringem a lei e os costumes, não se adaptam, não produzem, não rendem e assim por diante. São pessoas identificadas com algum tipo de transtorno de personalidade. Para compreender bem esses tipos, vamos primeiro tentar entender o que é a personalidade e como se forma. A personalidade é formada por dois componentes básicos, que se somam, se interagem e se complementam formando a equação básica que descreve o indivíduo. O temperamento, numa analogia dos tempos modernos, seria o hardware, o equipamento, que são as características herdadas geneticamente e reguladas biologicamente. E o caráter, o software, aquilo que programamos, seriam as características influenciadas pelo meio externo, pelo ambiente. O psiquiatra americano Robert Cloninger, traçando os perfis de personalidade, estabeleceu 4 tipos de temperamento. Lembrando, o que já vem com a pessoa. São eles: evitação de danos, é a tendência a se retrair ou a parar de agir diante de uma adversidade, está relacionado ao pessimismo, à apreensão, ao medo e à timidez. O indivíduo evita situações que possam ser ameaçadoras ou frustrantes. A cautela a protege do perigo real. 2. A busca por novidades. Está relacionada à propensão a novas atitudes diante de estímulos externos, ou seja, a tendência à excitabilidade, à impulsividade e ao comportamento exploratório. É um traço que torna o indivíduo empreendedor e é capaz de iniciar projetos. 3. A dependência de recompensa implica manter comportamentos previamente associados à conquista de prêmios ou recompensas. É uma característica atrelada às relações sociais e se manifesta na tendência à sensibilidade, ao sentimentalismo e à necessidade de aprovação de terceiros. Esse traço facilita os trabalhos em grupo, a comunicação e o entrosamento. A persistência é a capacidade que o sujeito apresenta de se dedicar a tarefas e atividades de longo prazo, mesmo contando apenas com uma promessa de recompensa no futuro. Os indivíduos tendem a se adaptar a uma rotina e a segui-la, por acreditar que ela servirá à sua realização pessoal. Quanto ao caráter, mais uma vez lembrando, seria como uma programação que inserimos ao longo da vida. Pode-se dizer que ela está associada à consciência que a pessoa tem de si, dos outros e do mundo ao seu redor. Na formação do caráter, há um componente biológico e outro ambiental. O caráter seria a porção aprendida, influenciada pelo temperamento e ao mesmo tempo capaz de influenciá-lo. Portanto, por mais força que o componente biológico tenha na formação da personalidade, as experiências vividas e o aprendizado contribuem para a equação final, sempre dinâmica. Nesse sentido, Cloninger propôs 3 fatores de caráter. O primeiro, autodiretividade, que tem características como responsabilidade, objetividade e autoconfiança. A pessoa conhece suas limitações e emoções e não transforma um eventual fracasso em uma derrota intransponível. Cooperatividade é a nossa capacidade de aceitar as pessoas como elas são e de lidar de maneira positiva com as críticas que recebemos. Está ligado à empatia, que é a possibilidade de nos colocarmos no lugar do outro. 3. Autotranscendência envolve a característica humana de ir além da existência individual. São os nossos valores espirituais que podem se expressar na ética, na arte,
na cultura ou na crença em um poder divino. Pessoas com baixos níveis de autodiretividade e cooperatividade tendem a apresentar traços patológicos de personalidade. São as pessoas de má índole, mau caráter, imaturas, infantis. É difícil dizer qual fator influencia mais, se biológico, que é o temperamento, ou ambiental, que é o caráter. Há pesquisas que apontam ora para um lado, ora para outro. O que fica claro é que a personalidade é uma combinação única e original que funciona no espectro de traços positivos e negativos, mais ou menos adaptados. Porém, quando esse jeito de ser apresenta, desde cedo, características inflexíveis, rígidas e disfuncionais muito acentuadas, é possível que se trate de uma personalidade perturbada, que acarreta dificuldades nos relacionamentos pessoais em uma ou mais áreas de sua vida. Não há perda de juízo da realidade, como nas psicoses, nem alternância de fases com ou sem sintomas, como nos casos de ansiedade e depressão. A resposta à medicação é precária, uma vez que a anormalidade não se expressa em sintomas, e sim numa organização patológica da personalidade. Então vamos conhecer esses psicopatas do cotidiano segundo o modelo psicossocial da CID-10, Classificação Internacional de Doenças versão 10, que apresenta 8 tipos de transtorno de personalidade. São eles: paranoide. Desse tipo predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva diante de contrariedades, sentimento de estar sempre prejudicado pelos outros, de estar sendo explorado, passado para trás ou traído, mesmo sem motivos razoáveis para isso. A expressão de afeto é restrita, sendo considerado como pessoa fria, hostil, irritável. O portador desse distúrbio de personalidade pode interpretar acontecimentos triviais e rotineiros como humilhantes e ameaçadores, desde um erro casual no saldo bancário até um cumprimento não efusivo podem significar atitudes premeditadamente maldosas. Há uma sensibilidade exagerada às contrariedades, ou a tudo que possa ser interpretado como rejeição. Uma tendência para distorcer as experiências, interpretando-as como se fossem hostis ou depreciativas, ainda que neutras e amistosas, pensamento paranoide. Essas pessoas podem sentir-se irremediavelmente humilhadas e enganadas, consequentemente agressivas e insistentemente reivindicadoras de seus direitos. Gostam de vangloriar, por exemplo, que leem nas entrelinhas ou que captam significados ocultos nos mínimos gestos e detalhes, embora na maioria das vezes isso não se confirme. Tendem a dividir o mundo entre representantes do bem e do mal. As pessoas com esse traço afastam de si toda a maldade e projetam sua raiva e hostilidade em figuras externas, o que pode levá-los ao fanatismo. Com facilidade, aderem a seitas esotéricas, nas quais encontram um público com quem compartilhar suas crenças paranoides. É o caso do reverendo Jim Jones, que promoveu o suicídio de 918 pessoas numa comunidade religiosa na Guiana, em 1978. Ele acreditava que uma guerra nuclear acabaria com o planeta e convenceu seus seguidores a se matar tomando veneno. Outros exemplos. No trabalho. No blog, o funcionário de uma loja revela que largou o emprego, cansado de diariamente ter que prestar contas ao chefe, que não acreditava no baixo número de vendas e desconfiava de que estivesse sendo roubado. Nos relacionamentos, uma mulher conta que o namorado já tomou seu celular, obrigando-a a manter escondido o telefone para falar com a família. O infundado medo de traição levou o rapaz a proibir a namorada até de fazer contato com outras pessoas. Em casa, com os filhos ou outras pessoas próximas, o indivíduo pode assumir o papel de inquisitor, fazendo perguntas capciosas e excessivas, parecendo esquecer do sentido da palavra privacidade. Esquizoide. Predomina o desapego, desinteresse pelo contato social, retraimento afetivo, dificuldade em experimentar prazer ou expressar emoções. Aquilo que na maioria das vezes desperta prazer nas pessoas não diz nada a esta, como o sucesso no trabalho, no estudo ou na conquista afetiva. Não se perturba com elogios ou críticas.
As pessoas esquizoides sentem-se frequentemente incompreendidas, o que reforça mais ainda a tendência ao isolamento e ao afastamento dos mortais comuns. Esta ausência de sentimento de companheirismo normalmente é compensada com o zelo apaixonado pela leitura, pelos animais ou alguma outra expressão artística de difícil compreensão. Outros transformam o quarto em um refúgio. São os eremitas do século XXI, capazes de passar horas enfurnados em um incômodo com o computador, videogame e fone de ouvido. A caverna tecnológica preenche quase todas as suas necessidades. No Japão, esse comportamento ganhou um nome próprio, Ikikomori. Traduzido ao pé da letra seria algo como puxando para dentro. Um exemplo seria o escritor Franz Kafka. Veja como se definiu em carta ao pai de sua noiva. Sou um sujeito retraído, calado, insociável e descontente. De minha vida doméstica, posso tirar algumas conclusões. Vivo em família, com pessoas boas e carinhosas, mas me sinto mais esquisito do que um estranho. Com minha mãe, não troquei mais do que 20 palavras por dia em média nos últimos anos. Com meu pai, quase nunca fui além do bom dia. Com minhas irmãs casadas e meus cunhados, não falo e já percebo o enfado. Outro exemplo, este mais sinistro, é o Jihad John, um jovem que sonhava em ser jogador de futebol e tornou-se um assassino do Estado Islâmico. Nascido no Kuwait, ele morou praticamente a vida toda em Londres. Na escola, segundo professores, não tinha muitos amigos e, como sempre se envolvia em brigas, fez tratamento para controlar a raiva. Ao entrar na faculdade, começou a mudar. Deixou a barba crescer e passou a evitar a convivência com mulheres. Em 2013, fugiu de vez para a Síria, onde ficou conhecido por decapitar os reféns do Estado Islâmico. Antissocial. Prevalece a indiferença pelos sentimentos alheios, podendo adotar comportamento cruel, desprezo por normas e obrigações, baixa tolerância à frustração e baixo limiar para a descarga de atos violentos. Um sujeito pode ser considerado psicopata com transtorno antissocial de personalidade se na escala PCLR, criada pelo psicólogo canadense Robert Harry, for marcado por uma pontuação alta em traços ligados à mentira, manipulação, estilo de vida parasítico, ausência de remorso e culpa, falta de empatia, frieza, insensibilidade, prazer em transgredir e histórico de problemas com a lei. São parasitas predadores. Eles gostam de levar vantagem em tudo. Como não têm sentimento de culpa, seduzem, mentem, abusam, manipulam, agridem e transgridem. Irresponsáveis consigo mesmo e com os outros, são movidos pela busca desenfreada do prazer. Para satisfazer suas necessidades, não hesitem em burlar regras ou ignorar suas obrigações financeiras, seus compromissos e suas promessas. O fato de nada planejarem faz com que naveguem de acordo com a maré. O dinheiro acabou? Vai aparecer mais, aposto. A pessoa não interessa mais? Lixo. Na próxima esquina haverá alguém capaz de lhe oferecer o que quer: dinheiro, sexo, poder. Vivem em ritmo de aventura e gostam de estímulo, novidades e atividades potencialmente perigosas, como dirigir de forma imprudente, usar drogas sem limites e cometer crimes, caso surjam as oportunidades. Muitos do estilo antissocial são charmosos, eloquentes e encantadores. Vivem de forma aparentemente normal na sociedade e têm grande habilidade para explorar as debilidades do sistema legal. É o caso do político ou do empresário que de uma hora para outra deixa a pose de bom moço, bom marido, bom patrão e bom pai de família e aparece nas páginas policiais, envolvido em algum escândalo ou caso de corrupção. Mas o que torna o potencial predador tão atraente? No primeiro momento, quem cruza com ele pode pensar que tirou a sorte grande, pela facilidade que tem para perceber a fragilidade do outro. O antissocial encarna à perfeição o papel de salvador, protetor e benfeitor, daquela pessoa especial que resolve todos os problemas ou que proporciona momentos de alegria, descontração, felicidade e prazer. Com o passar do tempo, a maré começa a mudar. Um sujeito relata: não sou antissocial, sou seletivo. Gosto das pessoas enquanto elas me divertem, servem aos meus anseios e me dão prazer. Depois viram lixo. Por sinal, meu lixo está cheio. Bem-vindo.